começar a falar. Pronto, está ao vivo. Então, Oi, gente. queria só para apresentar vocês, a Lília, a Diniz e a Daniela, elas são estomoterapeutas aqui do INCA, foi indicação do Dr. Marcos Valadão, que cuida dos pacientes lá, que tem muita experiência com colostomia, e eu queria agradecer a oportunidade que elas estão dando para a gente de passar um pouco do conhecimento, aí, especialmente da enfermagem, que está mais no dia a dia do tratamento dessas colostomias, que vê mais até e cuida mais até do que a gente que é médico desse tipo de distomia, que é uma coisa que pode afetar muito a qualidade de vida do paciente. Agradecer a Lília, agradecer a Daniela, agradecer ao Dr. Marcos pela ajuda que ele sempre dá e pela amizade desses anos todos. Está com vocês aí. Olá, boa noite. Eu sou a Lilian. Eu tenho que agradecer ao Dr. Marcos Valadão a oportunidade da gente poder estar aqui hoje para falar de uma coisa tão importante, né, que nos motiva tanto, que é tão bom poder dividir essa experiência e falar desses problemas que a gente tem recorrentes no nosso trabalho. Então, o que traz a gente hoje aqui, assim, suma importância falar das complicações dos estomas intestinais que podem ser preveníveis com a cirurgia, né? A gente observa várias situações que ocorrem no nosso dia a dia, a gente veio dividir um pouquinho com vocês. Então, a primeira situação que a gente traz, pode passar, Dani. Primeiro Deixa questionamento que a gente faz. Eu faz... sou a Daniela, gente. Ela é a Dani. Boa noite a todos. Então, o primeiro questionamento que a gente faz é exatamente o que significa o estoma, o que significa o estoma para a equipe médica e o que significa para o paciente, né? Então, para a equipe médica pode ser um ato cirúrgico, só uma reconstrução, uma mudança de trânsito intestinal, ou então apenas uma mudança para poder preservar uma anastomose. Né? Para o doente, ele significa um pouco mais do que isso. Para ele, é um impacto forte, é uma mudança na vida dele. Em um primeiro momento, de repente, ele quer simplesmente viver, então ele aceita a cirurgia como uma proposta assim, de cura para eliminar a dor dele e para tratar a doença. Né? Então, depois de um tempo, é que ele vai tomar ciência do que essa estomia vai acarretar para a vida dele. Então, no primeiro impacto, quando ele chega lá no ambulatório e que é revelado para ele, olha, sua cirurgia, você vai fazer uma cirurgia que vai ser geradora de estoma, ele aceita, ele entende, ele não entende muito bem o que acontece, mas assim, é para o bem dele, é para ele ficar bem, então ele vai, né, e aceita. E depois chega no pós-operatório, a primeira situação que ele tem a esperança que isso não aconteça, né, é chegar e ver lá que tem uma bolsinha com... E aí ele pensa depois que ele vai para casa, e agora? Né? Eu sou estomizado, e agora? Né? E aí pode passar, Dani. Ô, Lilian, eu só queria fazer uma pequena observação, né? Porque, assim, a gente falando de cirurgia oncológica, né? Muitas vezes, né, óbvio, se tem a satisfação pela cura da doença, né? Quando se tem principalmente uma cirurgia bem realizada, ressecção R0, que o paciente consegue ser curado, e aí a gente sempre brinca, né? Porque o câncer sai, mas muitas vezes a colostomia ela fica para sempre. Para sempre. Né? Então, o quanto isso é importante, né? Para a equipe de oncologia refletir, né? Porque isso é algo para muitos pacientes para a vida toda. Eu tenho experiência assim de um paciente de uma primeira vez lá no ambulatório, ele chega para mim e pergunta: vem cá, enfermeira, quando é que eu vou tirar isso? Ele nem me deu boa tarde, nem bom dia. O primeiro questionamento dele era: quando é que eu vou tirar isso? E uma outra segunda situação que é bem interessante, uma paciente chegou para mim e perguntou: olha, meu estômago é definitivo, você já ouviu falar em estômago definitivo que reverte? Aí eu olhei para ela e falei assim: não, né? E aí tentei explicar, porque realmente ela fez um RAP, mas ela não tinha noção do que era aquilo de verdade, né? Então, com o tempo, hoje não, ela aceita muito bem, tá ótima, vai à praia, bota o biquíni dela, mas no primeiro momento foi um impacto muito forte para a vida dela, né? E aí a gente pensa assim, o que muda na vida dele, né? O que acontece com ele? Então, o primeiro momento são as alterações fisiológicas, porque ele não tem mais controle, ele é incontinente e é dependente de uma bolsa coletora.
Então, no primeiro momento, para ele, aquilo ali, a vida dele para, né? Até ele entender como é que o corpo dele funciona. Ele não se enxerga mais, aquilo ali não lhe pertence. Aquilo foi uma consequência que pode ser reversível ou não. E, às vezes, muitas vezes, né, a gente sabe que no processo, no primeiro momento, esse estoma é reversível e lá na frente, por conta da evolução de doença, do tratamento que não causa o efeito desejado, ela pode virar um estoma definitivo. Então, toda essa mudança de autoimagem, de vergonha, de medo, dele não saber lidar com a situação, e aí sai, fica longe da família, fica com vergonha dos odores, né, dos sons, né, que saem, porque ele não tem mais controle. O paciente não quer se alimentar. Uma paciente que a gente recebeu, ela tomava loperamida direto para a bolsa não funcionar. Eu sempre via ela com o abdômen super distendido, eu não entendia muito aquilo. Aí eu fui conversando e descobri que ela fazia uso da loperamida justamente porque ela não queria que aquela bolsa funcionasse. Então, assim, completa, né, dificuldade de lidar com a situação, né? Então, assim, isso causa um impacto muito grande na autoestima dele, na vida laborativa, que ele às vezes para de trabalhar, diminui a renda, o impacto na vida sexual. Geralmente, assim, quando acontece com as mulheres, os homens acabam abandonando, isso não é muito difícil, né? E eles não têm perspectivas futuras, porque veem que, assim, de repente a vida acabou e demora um tempo para elaborar, né, a situação dentro da cabeça, né? E essa coisa de nossas orientações para o autocuidado, que a gente sempre faz essa observação de dar subsídio para ele tentar se cuidar, porque não é normal e não é bom ter uma colostomia, mas assim, é o que é possível. Então, dentro dessa possibilidade da normalidade, qual é a nossa forma de poder ajudar? É tentar demonstrar que é possível, é viável se fazer o autocuidado, né? Então, assim, ensinando como é que faz a manutenção, como é que faz a manipulação, a higiene, tudo isso. Outra coisa importante é a questão da condição de deficiência física, que a Dani colocou aqui muito bem, porque essa é uma deficiência invisível, né? Porque, assim, a pessoa é deficiente, mas como? Tem as duas pernas, tem os dois braços, mas que deficiência é ela? E por conta dessa deficiência, ele tem os seus direitos de receber dos polos distribuidores, tanto do serviço público quanto do privado, os dispositivos e os adjuvantes, né? Então, a pasta, o pó, o spray, ele tem esse direito. Pode passar. Então, o que isso influencia, né? Essa questão do autocuidado? A disponibilidade do paciente, a aceitação dele com relação à cirurgia. Então, a gente tem pacientes que já anos ostomizados, eles não conseguem fazer a troca de um dispositivo, e tem pacientes que uma semana já conseguem fazer o autocuidado perfeitamente. Então, isso é importante, você saber o nível de cognição do doente, a condição física dele, a condição emocional, a rede de atenção, se a família é presente, se a família está ali ao lado, porque nesse primeiro momento, primeiro mês, que é muito difícil, são muitas mudanças, né? Então, a presença da família é fundamental. Você disponibilizar um material adequado e ter um profissional habilitado, né? Geralmente nós, estomoterapeutas, né, habilitados para fazer esse tipo de orientação, de saber o tipo de estômago que se adequa ao tipo de dispositivo, que é para melhorar a adaptação dele. Então, se ele tem um estômago plano, se ele tem um estômago protuso, se é convexo, ele vai ter um tipo de dispositivo adequado para o seu estômago. A questão do posicionamento do abdômen é fundamental para o próprio autocuidado e para a manutenção desse dispositivo bem aderido. Porque se ele estiver muito próximo da linha de ferida operatória ou de pontos anatômicos, tipo rebordo costal, crista ilíaca e tal, isso vai atrapalhar a aderência da bolsa, porque não vai ter o espaço físico. Ele precisa de uma área maior para que essa bolsa realmente fique minimamente uns 3, 4 dias, para que essa pele fique protegida também. E, por conta disso, né, depende da técnica cirúrgica. A gente sabe que o paciente, ainda mais o paciente oncológico, que às vezes o que você vê na imagem é uma coisa e quando você realmente abre, você vê que não é bem assim e, de repente, não dá para fazer o que é possível.
E a gente destaca aqui, que eu pulei, que eu deixei por último, que era mais importante, que é a questão da orientação pré-operatória. Essa orientação pré-operatória ela é fundamental, por quê? Para deixar o tempo, o paciente já foi deliberado, vai fazer uma cirurgia geradora de estômago, e ele precisa que ele fique mais familiarizado com essas questões do que é um ser estomizado, do que é uma estomia, o que são os dispositivos, como é que é feito esse cuidado, até para desmistificar, porque eles olham muito a internet e buscam muita informação que não são muito adequadas, né? Então, essa visita de pré-operatório, para dar o tempo de que quando ele vai fazer a cirurgia, ele já tem uma maior aceitação e consiga, no transoperatório, no pós-operatório, ter uma reabilitação e uma condição melhor de autocuidado. Pode passar. Ô, Lilian, eu só queria fazer uma observação assim, a respeito, principalmente da orientação pré-operatória, né? É muito comum a gente chegar para fazer a primeira troca do dispositivo coletor do paciente na enfermaria e o paciente simplesmente entrar em pânico quando a gente faz a retirada da bolsa, né? Sim. Eles têm crises de choro, tem pacientes que chegam a vomitar de tanta ansiedade, de tanto nervoso. Por que isso acontece? Quando o paciente ele vai para a cirurgia sem ele ter a real noção do que é ser estomizado, né? De como esse estoma vai ficar no corpo dele. Né? Então, é fundamental que esse paciente, no pré-operatório, ele receba todas as orientações referentes principalmente à cirurgia. Né? A orientação para o autocuidado, a gente acaba que a gente vai ter um pouco mais de tempo no pós-operatório para trabalhar isso com calma, né? Mas como ele vai se ver, né? Como ele vai se olhar no espelho e vivenciar o corpo dele com a presença do estômago, né? Isso precisa ser orientado no período pré-operatório, porque senão esse paciente chega na enfermaria e ele não faz ideia de como ele ficaria, ele não faz ideia. Eles sempre perguntam, mas o que é isso vermelho aí, né? Aí quando a gente comunica, né, que é o intestino, eles ficam apavorados, porque, né, o intestino é dele, mas o intestino sempre esteve dentro dele, né? Então ele não entende aquela parte do corpo como sendo dele, né? Então, é muito importante o paciente ir para o centro cirúrgico tendo noção, né, de como ele vai ficar, do que é realmente a construção de um estômago intestinal. Sem dúvida. E aí vem a nossa grande questão, né? Qual é a expectativa? Né? É o estômago de livro? É o estômago redondo? Um ângulo de drenagem centralizado? E por que isso? Para facilitar realmente assim, o recorte da bolsa, a adaptação do dispositivo no abdômen do doente, uma protusão adequada para que o efluente caia diretamente na bolsa, evitando que ele faça uma pressão e aumente o quadro de vazamentos, né? A posição da ferida anatômica, como eu falei, assim, 5 centímetros longe dos processos anatômicos, isso aí já facilita com ângulo para poder ter a área de aderência do dispositivo, né? Posicionamento do bastão, isso para a gente interfere muito. O bastão, a haste de sustentação ou muito grande ou muito pequena, ou aquela em arco, às vezes dificulta fazendo uma pressão no dispositivo e o paciente, quando vai funcionar, essa bolsa é de escola e o paciente já está assustado porque é uma novidade, uma mudança na vida dele radical, né? Então, assim, de repente, começar a pensar o que é possível fazer com esse bastão para poder ele não interferir na aderência da bolsa. Uma coisa importante é isso, que a parte que for feita a confecção do estômago, ele deve estar bem irrigado, não ter tensão nem tração, que é para esse estômago ter uma boa permeabilidade sanguínea e ele seja sadio, saudável, né? E outra coisa importante é que ele esteja interposto através do músculo abdominal. Uma coisa que a gente está tentando fazer, né, é iniciar esse processo de fazer a demarcação dos nossos pacientes, né, Dani? A gente vai conseguir. Exatamente. Está no nosso projeto para esse ano e vai sair, né? Então, a gente conseguir fazer a demarcação
no processo de internação ou na enfermaria, assim, mas a gente ainda não sabe ainda como, porque é fundamental, que é um direito dele ter uma demarcação para facilitar não só essa questão da localização, porque a gente também sabe que às vezes não é possível que se coloque exatamente onde foi demarcado, mas para ajudar o cirurgião, enquanto o paciente deitado na mesa, ele possa entender que ali, de repente, é um lugar melhor, longe dos processos, longe de uma dobra de pele, e que vai facilitar depois a melhor adaptação para ele, né? E aí, depois, quando essas... Quer falar alguma coisa, Dani? Não. Quando essas complicações acontecem, hein, Dani? Então, vamos. E quando essas complicações acontecem? Essa expectativa, né, que a gente falou, né, com relação à confecção do estômago, a gente costuma brincar que eu acho que essa expectativa ela acaba, às vezes, sendo mais da gente do que do próprio paciente, né? Porque aí, como eu disse, para o paciente é tudo novo, né? Muitas vezes ele nem entende, né? Quando ele tem uma complicação grave, às vezes ele nem consegue compreender, né? Muito bem o que está acontecendo com ele, né? E assim, complicação é aquilo que a gente sabe que existe a probabilidade sempre grande de acontecer. Porém, a gente precisa, né, todas as equipes, elas precisam o tempo inteiro, né, pensar, trabalhar para tentar minimizar, né, porque toda vez que a gente tem uma complicação de um estômago intestinal, né, automaticamente a gente gera um risco para o paciente, né, quando a gente tem, por exemplo, um descolamento mucocutâneo, né, onde esse estômago desaba, esse paciente corre o risco de fazer peritonite. Então, é risco para esse paciente, né? Automaticamente, quando se tem uma complicação do estômago, e aí, assim, a gente está falando da complicação do estômago. Muitas vezes, associado à complicação do estômago, né, a gente tem a complicação da pele do estômago, né? E aí dificulta mais ainda a adaptação dos dispositivos coletores. E não só a adaptação do dispositivo coletor no abdômen em si, mas a adaptação do paciente a vivenciar o estômago, né? Porque uma coisa é o paciente ele ser orientado simplesmente com a higiene, né, e a adaptação de um dispositivo coletor novo. Outra coisa é ele precisar utilizar de um monte de produtos adjuvantes, né? Com isso tudo, a gente pode, dependendo da complicação, isso pode chegar a gerar uma qualidade de vida péssima para esse paciente, né? A gente acaba tendo um aumento do período de internação, muitas vezes quando a gente tem uma isquemia que é mais grave, que acaba evoluindo para uma necrose, muitas vezes a gente precisa aguardar, né? A gente tem que ter essa conduta expectante e a gente muitas vezes acaba aumentando o período de internação para a gente conseguir avaliar esse estômago mais de perto, né? Necessidade de abordagem cirúrgica, muitas vezes, né? Às vezes a gente não tem, por mais que existam muitos produtos adjuvantes no mercado, né? Por mais que o paciente receba um cuidado especializado pela equipe de enfermagem, pela estomaterapia, muitas vezes a gente acaba, infelizmente, não conseguindo resolver e esses pacientes acabam, né, necessitando ser reabordados cirurgicamente. Aumento do número de consultas, né, quando a gente tem um paciente de alta, né, Lilian, que a gente recebe ele lá no ambulatório, quando a gente tem um paciente com uma boa disponibilidade para o autocuidado, a gente muitas vezes, em 2, 3 consultas, a gente já consegue deixar esse paciente livre para reagendar a consulta conforme a necessidade dele. Quando a gente tem um estômago complicado, muitas vezes a gente precisa acompanhar esse paciente em até 1 mês ou mais. Ou né? mais.
ou mais. Eu fiz um levantamento, o gasto com um paciente estomizado, em torno, assim, uma consulta, um estômago complicado, sai em torno de uns R$ 500. Então, imagina isso multiplicado por 4, por 5, por um mês, né? Então, assim, é uma coisa que a gente realmente, se tiver como prevenir, né? E assim, algo importante também a gente colocar é que cirurgia oncológica não acontece num lugar só, né? Vários hospitais realizam cirurgia oncológica. E a gente sabe, isso é uma realidade, assim, que nem todo hospital tem um serviço de estomaterapia, né? Tem disponibilidade de recursos, né? Não tem todos os materiais disponíveis. A gente sabe que quando os pacientes chegam para os polos de distribuição, né? Muitas vezes a gente vivencia muito isso, falta de material, né, para o paciente, e às vezes esses pacientes eles necessitam até comprar esses materiais adjuvantes, né? E isso gera um custo muito grande para eles. Então, é algo que a gente precisa refletir bastante. E aí, assim, mas por que a gente fala tanto tentar prevenir complicação? Mas, assim, por que as complicações acontecem tanto, né? Primeiro, porque elas acontecem, né? A gente está falando de cirurgia abdominal, então, complicações... E paciente oncológico também, né? Então, e paciente, exatamente, irradiado. Cirurgia abdominal e paciente oncológico, né? A gente sabe que, infelizmente, devido muitas vezes o atraso do acesso do paciente ao tratamento oncológico, né? Esses pacientes cada vez mais, infelizmente, acabam chegando, né, com diagnóstico tardio e chegam com doença avançada, né, com condição nutricional precária, né? Então, isso acaba interferindo muito negativamente no sucesso da cirurgia, né? No sucesso do tratamento como um todo, né? E, assim, algo muito importante, né, quando a gente para e pensa em complicação dos estomas intestinais é o tipo de cirurgia. Como que essa cirurgia dessa confecção do estoma ela aconteceu? Ela foi eletiva ou ela foi feita de emergência? Né? Na cirurgia eletiva, né, tem tempo da realização de um planejamento mínimo. Né? Na cirurgia de urgência, não. Muitas vezes o cirurgião acaba tendo que, né, e vai rápido para o centro cirúrgico, nos casos de obstrução intestinal, né? A gente sabe que, às vezes, as cirurgias necessitam ser realizadas de madrugada. Então, assim, isso acaba interferindo muito pela falta de planejamento, né? E, assim, a gente sabe que quando o paciente está no centro cirúrgico, né, principalmente nos hospitais escola, né, é fundamental que o estoma, quando ele for confeccionado pelo aluno ou pelo cirurgião que tenha menos experiência, é fundamental que aquele que tenha mais experiência permaneça junto, né, para orientar, para guiar, até porque experiência a gente só ganha realizando os procedimentos mesmo, e a gente sabe que leva tempo para isso, né? As nossas mãos, né, para serem treinadas, demoram um tempo. Então, assim, algo que a gente precisa ter em mente é que nenhum método, né, vai garantir que as complicações não venham a acontecer, né, mas a gente sabe também que dá para se evitar, né, se for parar para pensar sobre princípios básicos de fisiologia e anatomia. Né? É o planejamento, é o estar preparado para realizar, né, para confeccionar o estoma intestinal num paciente. E aí, assim, a gente trouxe algumas complicações relacionadas, né, especificamente ao estoma, não à pele peristoma, que a gente mais vivencia, né? A gente vivencia bem casos de sangramento, porém, dentre todas as complicações, ela é a menos frequente, tá? Se caracteriza pela perda de sangue na linha da sutura mucocutânea, né? Normalmente é mais observada em ileostomias,
E o que acaba gerando um maior risco de sangramento? Normalmente, quando se tem uma hemostasia inadequada dos vasos localizados no tecido mucocutâneo ou em submucoso. Normalmente, assim, de início, quando a gente identifica de imediato a presença de um sangramento, a equipe de enfermagem, normalmente ela é orientada à comunicação imediata, né, ao cirurgião, e a gente normalmente já inicia, né, ou um curativo compressivo, a gente pode lançar mão também de realizar compressa gelada, né, essa compressa gelada nunca pode ser feita, a gente nunca pode deixar o gelo, né, parado em cima do estômago, porque é uma mucosa e a gente pode gerar algum tipo de queimadura. A gente pode lançar mão também de agentes hemostáticos tópicos, né? E quando nada disso resolve, né, infelizmente, a gente precisa gritar os universitários para poder realizar alguma sutura hemostática, e muitas vezes esses pacientes precisam de revisão cirúrgica, tá? E importante também a gente lembrar que podem ocorrer, né, hematomas, né, devido a esse sangramento, que acaba prejudicando a vascularização desse segmento intestinal que foi exteriorizado. Então, a gente precisa, além de estar atento ao sangramento, né, a gente precisa estar atento nos sinais de isquemia que esse estômago venha a apresentar. E aí, falando em isquemia, né, ela se caracteriza pela deficiência de irrigação sanguínea, né, dessa alça que foi estomizada. O primeiro sinal de alerta que a gente tem é a alteração da coloração. Esse estômago ele pode se apresentar mais pálido ou violáceo, né? E a gente sempre orienta a equipe de enfermagem, porque assim, às vezes o estômago está hipocorado, aí a gente sempre fica todo mundo preocupado. A gente, mas como é que esse paciente está como um todo? O paciente está hipocorado, né? Porque se o paciente está hipocorado, pode ser que o estômago esteja também, porque a gente tem aquela visão de que tem que estar sempre vermelhinho, brilhante, né? Então, ele estar violáceo para a gente é um dos primeiros sinais de alerta. Uma das causas dessa isquemia é erro de julgamento dessa arcada vascular, né? desse segmento, a abertura de orifício estreito na parede abdominal, né? Quando se tem uma tensão excessiva no mesentério e na arcada vascular, e pode vir a acontecer também devido à hipovolemia sistêmica. Tá? A abordagem inicial, ela vai ser expectante, quando a gente observa que essa necrose ela é superficial, né, quando ela está restrita à mucosa. Então, a partir do momento que a gente identifica que essa necrose é superficial, a gente precisa fazer o acompanhamento diário desse estômago, né? Muitas vezes até com troca do dispositivo coletor diário, sim, para a gente tá bem nítido ali para ver se não evoluiu com necrose. Tá? Quando acontece o comprometimento total, né, ou comprometimento profundo, que se caracteriza, né, quando se estende em direção à cavidade abdominal abaixo do plano aponeurótico, aí a gente também grita aos universitários, porque são casos em que é extremamente necessário a intervenção cirúrgica. Edema é uma complicação dita muito comum, mas até porque ela é uma resposta fisiológica ao trauma cirúrgico, né? Então, a gente chama de complicação porque gera complicação mesmo, mas ele tende a regredir até o 20º dia pós-operatório, a gente tem a redução desse edema. E aí, de início, né, quando é um edema grande, né, além da gente aguardar esses 20 dias, a gente lança a mão também, né, da compressa fria, lembrando que não pode deixar o gelo direto. E aí, no pós-operatório, a gente precisa estar muito atento, porque quando o paciente faz a colostomia antes da cirurgia, né, quando ele faz a colostomia só para descompressão, e ele ainda vai fazer a quimioterapia neoadjuvante, dependendo do quimioterápico que o paciente esteja usando, ele não pode ter contato com nada frio.
Então, a gente não pode fazer compressa fria. E aí, nesses momentos, né, a gente lança a mão do açúcar. E aí é pegar o açúcar mesmo, granulado, né? E aí é aquele princípio da osmose, né? O meio menos concentrado perde líquido para o mais concentrado. E a gente tem resultados bem positivos, né, com a utilização do açúcar. E a prevenção do edema, né, se dá com o manuseio delicado da alça intestinal. Então, lá no momento, lá na cirurgia, né, o mais delicado que puder, né, eu imagino que seja bem difícil, mas o mais delicado que puder, né, mobilizar essa alça, é melhor para que ele não faça um edema tão grande no pós-operatório, né? Nós temos também a retração, né, que é quando a gente tem a penetração parcial ou total desse estoma para dentro da espessura da pele, né? Então, esse estoma ele fica abaixo do nível da pele, o que vai prejudicar muito a adaptação de dispositivo coletor, né? E, normalmente, essa retração ela acontece devido à exteriorização sobre tensão dessa alça, né? Quando tem muita tensão desse segmento exteriorizado, quando se tem uma má fixação da alça e falta de sustentação, né? A Lilian já falou lá na frente da importância de um bastão bem confeccionado, né? Que ele não seja nem tão grande, nem tão curto, né? Porque interfere também, tudo acaba... Já viu até casos de lesão por pressão por conta do bastão, lesão, né? Lesão por pressão por conta lesão do bastão. Por pressão. Uhum. A gente tem. Acho que tem foto aqui. E aí, assim, de início, né, o que a gente tem a fazer é a indicação de dispositivo coletor convexo, né, com uso de cinta. Esse dispositivo coletor, ele provoca uma pressão sobre sobre a pele. A área da pele em volta, né, do estômago, fazendo com que esse estômago, ele com o tempo, ele vá desenvolvendo uma protusão. Agora, algo muito importante que, assim, no pós-operatório imediato, né, até os primeiros 10 dias, a gente não tem como, dependendo, né, se for um dispositivo convexo muito rígido, a gente não tem como utilizar pelo minimamente aí nesses primeiros 10 dias, né, de 10 a 15 dias. Porque a gente necessita primeiro que esse estômago esteja maturado, porque senão a gente acaba fazendo muita pressão sobre a linha de sutura, a gente acaba fazendo isquemia e acaba fazendo descolamento mucocutâneo, né? Então, a gente não pode. Então, quando a gente tem um estômago muito invaginado, os primeiros 15 dias aí é um desespero só, porque a gente só pode usar, né, o dispositivo plano, né? Isso na falta de um dispositivo, né, que não seja rígido, mas que também a realidade é que a gente não encontra isso, né, em todos os hospitais, em todos os serviços, né? E caso, né, essa retração seja muito intensa, onde a gente observe que tem risco de desabamento mesmo desse estômago, não tem jeito, esse paciente precisa retornar ao centro cirúrgico para fazer a reconfecção. O descolamento mucocutâneo, ele é pouco frequente, é muito engraçado, eu e Lília a gente brinca muito, né, porque a literatura diz que é pouco frequente, mas a realidade... Não mostra isso, né, Dani? Né? Nosso dia a dia não mostra isso. É comum o descolamento mucocutâneo, sim. E aí a gente precisa, né, refletir sobre o paciente oncológico, né, porque a gente não lida com aquele paciente que sofreu um trauma e precisou fazer um estoma intestinal, né? A gente recebe pacientes estomizados que estão em tratamento, né, de câncer, né, tratamento oncológico. Então, vai ter toda uma fisiologia diferente aí, né, e aí, enfim, aumenta muito mais esse risco, principalmente porque existem vários fatores, né, que interferem no processo de cicatrização desse paciente, né. Então, o que se tem, né, as causas mais comuns: tensão excessiva na linha de sutura, né, aquela sutura muito apertada, né,
o estado nutricional do paciente. Eu falei lá no início, né, que infelizmente a gente tem recebido cada vez mais pacientes com uma condição nutricional mais precária. O uso de corticoides, a gente sabe que corticoide interfere diretamente no processo de cicatrização, e a radioterapia, né, que todo mundo sabe os efeitos negativos que a radioterapia tem para a pele, para o processo de cicatrização. Então, inicialmente, a gente realiza cuidados locais, né, com cicatrização por segunda intenção. Então, a gente vai tratar aquela lesão, né? E aí, assim, vai depender muito, né, de quantos por cento existe de descolamento, né? Se esse estoma já tem alguma maturação, né? Porque às vezes a gente tem um estoma quase 100% descolado, se existe um risco muito grande de desabamento, não tem o que a gente ficar tratando ali local. Então, normalmente, a gente lança muito mão do alginato, das hidrofibras, né? E a cicatrização tem que aguardar. Essa cicatrização lá na frente, quando essa cicatrização desse descolamento ele acontece por segunda intenção, é muito comum a gente ver esse estoma fazendo um grau de estenose, né, que também não é muito positivo. Mas muitas vezes é aquele custo-benefício, né, entre a gente cicatrizar por segunda intenção e retornar com esse paciente para o centro cirúrgico, né, então a gente precisa pesar isso aí e ver o que mais vale a pena. Então, às vezes é necessária a utilização de antibióticos, porque às vezes acaba caindo um pouco de fezes nesse tecido subcutâneo, né, e acaba fazendo algum processo infeccioso, né? E tratamento cirúrgico, que eu já falei, né, em caso de risco de peritonite, quando tem risco desse estômago desabar. O abscesso paracolostômico, né, ele pode também ocorrer devido ao descolamento mucocutâneo, né, como eu falei, acaba caindo fezes nesse tecido subcutâneo, né, ou pode acontecer, né, perfuração, alguma perfuração da extremidade intestinal estomizada, né, e a doença de base interfere muito, né, o paciente oncológico ele acaba tendo um maior risco, né, de perfuração desse intestino, pacientes com doença de Crohn, que é uma doença inflamatória, e aí acaba, né, é uma doença que acaba gerando fístulas, né, no trato intestinal. E a abordagem inicial é a gente tentar drenar, né, esse abscesso, né, ele é drenado normalmente pela linha de sutura, né, o uso de antibióticos, e correção cirúrgica, né, caso nenhuma outra terapia tenha surtido efeito, né. Os prolapsos, né, que é quando a gente tem uma exteriorização exacerbada desse estoma, né, quando a gente tem, uma das causas é a abertura exagerada da passagem da parede abdominal, né, por onde esse segmento vai passar até ser exteriorizado, quando o paciente tem uma alça de sigmoide muito alongada, né, quando se tem o posicionamento do estômago fora do músculo reto abdominal, né, por isso a importância da demarcação desse paciente, súbito aumento da pressão intraabdominal, é importantíssimo a orientação desse paciente no pós-operatório, a não pegar peso, né, principalmente as transversostomias, para não pegar peso, a utilização de cinta, né, ajuda bastante. E muitas vezes o uso de dispositivo coletor não indicado, que é quando o paciente não necessita do dispositivo coletor convexo e, por algum motivo, algum profissional acaba indicando. Então, de início, né, como que a gente faz essa abordagem inicial? A gente passa a observar, né, a ter uma observação e um controle da evolução desse estômago com mais frequência, né? A gente realiza a redução digital, né? Muitas vezes o paciente mesmo em casa, ele faz essa redução digital até para ele conseguir adaptar o dispositivo coletor, né? Então ele deita, relaxa a musculatura, faz essa redução e aí depois coloca a bolsa. Muitas vezes, principalmente em dias muito quentes, esse segmento exteriorizado, ele acaba fazendo muito edema, e aí a gente tem que lançar a mão também
do gelo ou do açúcar, né? E correção cirúrgica também, olha aí, né? Quantas complicações que esse paciente em algum momento acaba, né? Se não tiver o acompanhamento ali, ele acaba tendo que retornar para a cirurgia, né? Então, em casos dos estomas definitivos, né, onde a gente tem um prolapso muito grande e que interfira muito diretamente, né, no autocuidado, na qualidade de vida desse paciente. Na autoimagem também. Na autoimagem, é fundamental que se repense, né, a questão da reabordagem. E quando a gente começa a observar sinais de isquemia e necrose, e aí não tem jeito, esse paciente tem que ser encaminhado para a equipe de cirurgia. No caso de hérnia paracolostômica também, é uma complicação também que aparece, né, com uma certa frequência, e também, né, se dá pela abertura exagerada na parede abdominal, confecção do estômago na própria incisão da laparotomia. Isso aí, eu e a Lília, a gente também sempre brinca, quando a gente vê o estômago intestinal, né, no meio da incisão, assim, a gente quase infarta, porque é uma condição muito ruim, porque feridas de abdômen, né, elas drenam muito. E quando tem o estômago confeccionado na linha de sutura, essa sutura drena ainda por dias, né? Aquela drenagem, né? Por sorte, quando é seremática, ainda é sorte, ela drena por dias, e essa drenagem interfere muito na aderência do dispositivo, porque está molhado, está úmido. Então, a gente não consegue deixar essa bolsa adaptada. E aí a bolsa descola por várias vezes, cai fezes o tempo inteiro na ferida, acaba gerando, né, infecção, né, processo inflamatório nessa ferida, e às vezes acaba gerando deiscência, e aí a gente brinca que é o apocalipse, porque é uma condição realmente muito ruim da gente tratar, e quando o paciente vai para casa, ele tem que dar continuidade a esse cuidado em casa, né, muitas vezes sem nem entender direito o que está acontecendo com ele. Né? Então, já falo, assim como no prolapso também, né, passagem da extremidade do intestino fora do músculo reto abdominal, quando se tem também aumento da pressão intraabdominal, obesidade, idade avançada, caquexia. Idade avançada e caquexia a gente associa à fragilidade dessa musculatura, né? E, enfim, e outras hérnias. Quando você já sabe que o paciente já tem uma hérnia, né, a gente já espera, né, que ele tem uma probabilidade a desenvolver outras, né? E aí, se você tem todas essas causas aí juntas no mesmo paciente, né, você vai ter uma hérnia aí bem complicada de tratar. A abordagem inicial, a adaptação é a gente tentar adaptar dispositivos coletores, né? A gente sabe que está chegando agora no mercado um dispositivo côncavo, né, que é um dispositivo invertido, né, onde a gente consegue abraçar. Né, que foi feito exatamente para esse tipo de perfil abaulado, né? Então ele abraça como se fosse uma flor o abdômen, e aí consegue uma aderência maior, né? Sim, só que ainda é um dispositivo que também não é disponível em todos os serviços, né? E o custo, dependendo do paciente, né, vai ser um custo elevado. E se tudo isso aí, se a gente tentar, né, adaptar o dispositivo e não conseguir gerar uma péssima qualidade de vida para esse paciente, não tem jeito, a gente vai lá bater na porta do cirurgião. Vai pedir ajuda. Né? Vai pedir ajuda, vai gritar e pedir para ser realizada a correção cirúrgica. E aí eu trago alguns casos, né, só para a gente exemplificar. Essa primeira foto da esquerda da tela, né, está aí mostrando, ele foi um estoma que ficou invaginado, né? Então, provavelmente ele fez essa dermatite ao redor devido à utilização de dispositivo coletor plano, né? Porque se o dispositivo não for convexo, né, se o dispositivo ele não encaixar
dentro dessa depressão que existe. Dessa área, para fazer o isolamento, né, do estômago, ele vai acarretar essa dermatite, né? Exatamente, porque vai ter o quê? As fezes vão vazar, vão extravasar por debaixo do dispositivo coletor. E muitas vezes o paciente está lá com o dispositivo colado, esse dispositivo está aderido do lado de fora, só que dentro ele já está todo solto, né? E aí só agravando a dermatite. A foto da direita mostra um exemplo de uma deiscência de sutura, né? Onde a gente teve um descolamento mucocutâneo quase, né, total aí, a gente teve necrose, e nesse caso aí também a gente tratou, né, fez a cicatrização por segunda intenção, né, a gente utilizou alginato, troca de curativo diário, né, troca de dispositivo coletor diariamente, né, e aí, assim, tem sempre aquele pensamento, mas se a sutura, né, se teve deiscência da sutura, por que não refazer essa sutura? Normalmente, quando chega a um ponto desse, né, tá cheio de esfacelo, tem muito processo inflamatório, então, assim, essa ressutura, ela pode ser feita, porém, antes disso, a gente precisa limpar todo esse tecido, né, deixar o tecido bem viável, bem vermelhinho, para que daí sim, né, se não acontecer a cicatrização total, né, por segunda intenção, aí sim esse estômago ser ressuturado. Porque se ressuturar com um processo inflamatório, a gente aguarda aí 2, 3 dias, aí essas suturas começam a soltar de novo. Né? Mas, normalmente, a gente evolui muito bem com a cicatrização por segunda intenção. Esse caso da esquerda também, ó, aí, está vendo? A gente teve um descolamento praticamente aí quase 100% também, só que esse estômago ele já estava, né, maturado, ele não tinha risco de desabar, e aí essa foto aí foi quando nós conseguimos tratar todo o tecido, aí está tudo limpinho. Aí, nesse momento, aí a gente bate lá também, olha, gente, vem aqui, ressuture isso aqui para gente. E aí esse estômago ele foi ressuturado e deu certo, ficou ótimo. A foto da direita, né, aí clássico, né, um processo de isquemia pós-operatório imediato, né, aconteceu bem recente, e aquilo, a gente aguardar, né, conduta expectante, porque vai acabar fazendo uma necrose superficial. A foto da esquerda, o que acontece? Foi feita uma abertura, né, maior, e aí essas suturas ao redor, elas acabam drenando muito, e aí também dificulta muito, essa drenagem sempre dificulta muito a adaptação do dispositivo coletor. A foto do meio é um exemplo de colostomia úmida. Essas duas lesões que estão, né, na pele peristoma, elas foram provocadas pelo bastão. E aí, o que aconteceu? Esse bastão, ele fez uma lesão, né, ele feriu a pele, fez um processo inflamatório, e esse bastão desabou. A gente não teve nem como retirar esse bastão, né? A gente teve que pedir ajuda, até foi até um caso muito engraçado, todo mundo, não tinha bastão, eu falei, não, tinha bastão, eu tenho certeza que tinha um bastão, alguém tira esse bastão daí. Mas foi isso, né, a gente ver, e assim, o bastão, muitas vezes, quando acontece isso, ele chega a fazer um abscesso paracolostômico, né? Então, é muito importante o cirurgião está atento nessa confecção desse bastão. E aí também, ó, o estômago confeccionado próximo à ferida operatória, né, oval, tem dobra no abdômen, então tudo isso dificulta bastante. O estômago da direita também, olha, é completamente retraído, né, não tá nem oval, né, ele ficou retraído totalmente, aí o paciente ele fica dependente de um único tipo de dispositivo coletor. Né, e isso é ruim para ele encontrar, é ruim para ele se adaptar.
A foto da esquerda também, olha, e aí já é diferente. Foi um bastão muito curtinho, né, também. E também, provavelmente, essa alça, esse segmento exteriorizado sofreu muita tensão. Muitas vezes, né, tem pacientes que fazem muita distensão do abdômen no pós-operatório, isso também interfere. E aí esse estoma, ele invaginou quase que tudo. Na direita, um prolapso, né? E a gente já consegue observar a área de isquemia. E aí, quando a gente tem um paciente desse, não tem jeito, a gente acaba pedindo para esse paciente retornar para a consulta ambulatorial, pelo menos aí uma vez por semana, né? Para ver o quanto está evoluindo essa isquemia, essa necrose. E, assim, para adaptar um dispositivo coletor num estoma desse jeito, assim, é muito difícil, assim, muitas vezes a gente, né, nós profissionais, nós temos muita, é difícil, né, existem situações que fica eu e a Lilian junto, né, uma segura, a outra corta, imagina para o paciente fazer essa troca sozinho, desse tipo né? de casa, né, com a família toda correndo com medo. Direita, tá vendo? Ó, bem escurecido, uma isquemia, né, importante, já evoluindo com necrose. Só que aí, assim, a gente olha, né, eu sempre brinco com a equipe de enfermagem, né, porque normalmente quando quem não lida muito, né, com os estomas, né, quem olha para uma necrose dessa fica apavorado, né, e acha que o paciente tem que ir correndo para o centro cirúrgico. Só que essa é uma necrose superficial, né, porque a gente vê lá no meio que essa alça ainda está viável. E aí é aquilo, né, conduta expectante, a gente fazendo troca do dispositivo todos os dias, é importante a utilização de um dispositivo de 2 peças para a gente poder não ficar descolando essa bolsa da pele o tempo inteiro, né? Nessa foto do meia também, ó, um bastão muito curtinho, não sei nem se vocês conseguem visualizar. Um lado dele até desabou, né? Então ele já nem teve muita função aí, né? Então também dificulta além de risco, né? Porque ele já não está servindo para nada. A foto da direita também, olha, já uma área também fez uma isquemia, já, né, tendo a necrose. Esse estoma da esquerda, completamente invaginado, muita tensão, bastão muito curto, né, sutura muito apertada. Esse estoma aí, infelizmente, a gente não conseguiu, né, a gente brinca, salvar, a gente não conseguiu salvar. Ele isquemiou, necrosou e teve que ser reabordado. Na foto do meio, assim, um estoma também vaginado, do lado de dobra da pele, colado na ferida operatória, né? Muito difícil o manuseio desse estoma. E da direita também, olha, o estoma muito invaginado, essa área de lesão é provocada pelo efluente, né? Porque se não utilizar o dispositivo convexo, né, vai acabar extravasando fezes por debaixo da placa. Aqui só mais alguns exemplos. Essa foto do meio só para exemplificar como a gente faz o tratamento com o alginato, né? A gente coloca o alginato na área de descolamento e a gente normalmente utiliza uma placa de hidrocoloide por cima, né? Usa pasta, placa de hidrocoloide por cima o dispositivo, né? Só para ter ideia do quanto a gente gasta, né, de material para poder conseguir salvar o estoma, né? Para evitar uma reabordagem cirúrgica. E à direita, um estoma também, né, que também fez descolamento, muita isquemia, necrose superficial, mas a gente vê que ela está viável ali, porque tem um pontinho vermelhinho, e é nesse pontinho que a gente se agarra para tratar. Esse estoma da esquerda também, infelizmente, olha lá, muita tensão, né? Esse estoma também isquemiou, necrosou, precisou ser reabordado. A foto do meio, o bastão, né? Também sem efeito nenhum. A foto da direita, o estoma na linha de sutura, né? Da ferida operatória. É uma condição muito ruim da gente cuidar também, né? E ali também, ó, dá para visualizar
já está fazendo, já fez uma isquemia na linha de sutura e podendo evoluir com necrose. E aí a gente conversa. O que é necessário para cuidar de um estoma sem complicação? Água, sabão, boa orientação e um bom dispositivo adequado a seu estômago, né? E aí, só. E, assim, orientação e reavaliação da orientação com uma consulta de autocuidado. E um estômago com complicação, passa aí, Dani, por favor. Olha só o quanto de material que a gente necessita para utilizar. Então, são os alginatos, hidrocolóides, as pastas, os pós, né? Tudo que é necessário para aumentar a aderência, tratar essa lesão periestoma, tratar essa pele. Então, o que a gente só pede, né? Assim, porque esse paciente volta para a gente, esse paciente tem um gasto enorme, ele retorna, fica meses em acompanhamento. Então, assim, vamos tentar evitar as complicações quando, se possível, né? E a gente só tem... Fala. E assim, Lilian, a gente não pode esquecer que o cuidado do paciente estomizado, né, e no nosso caso o paciente oncológico estomizado, ele é multidisciplinar, né? Sim. Então, assim, cada categoria, cada profissional, ele tem a sua responsabilidade, né? Assim como a equipe de cirurgia, né, tem a responsabilidade, né, na confecção desse estoma, a equipe de enfermagem tem, né, de cuidar, né, desse paciente no pré e no pós-operatório, né, a psicologia para auxiliar, para melhorar a aceitação, esse suporte, melhorar a aceitação, a equipe de nutrição, né, a gente... coitada da nutrição, né, porque a gente precisa delas o tempo inteiro, o tempo todo, né? E o serviço social também, né, porque esses pacientes possuem direitos, eles possuem necessidades específicas, então nada mais importante do que o trabalho em equipe bem organizado, né? Nós fazemos um trabalho em parceria, né? Nós temos uma boa entrada com todos os serviços, né? Então a gente consegue ter uma boa interação e a gente pretende que ela seja cada vez melhor. Sim, né? É muito importante. Fundamental. Então, assim, qualquer serviço que atenda, né, para qualquer profissional em qualquer serviço que tenham cirurgias oncológicas, né, geradoras de estoma, assim, é muito importante que cada um reflita sobre essa necessidade da gente balançar essa bandeira aí, né, da importância da gente conseguir promover a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas, né? Melhorar, ajudar na reabilitação, no retorno à sua vida laboral, familiar, né? Sim. Muito obrigada a todos pela oportunidade. Isso. Uma boa noite a todos, muito obrigada. Bom, acho que agora é a hora dos residentes fazerem a pergunta, né? Deixar para o Marcos que eles quiserem fazer algum comentário. Agradecer mais uma vez aí a presença de vocês, mostrando a importância da enfermagem no cuidado. Eu deixo a tela, né? Eu fiquei apavorado com as colostomias. Chegou assim, se me chamaram para poder ver se está tomando a enfermaria, eu falei assim, socorro, meu Deus. Socorro! A gente grita, a gente vive gritando. Eu queria parabenizar a Lilian e a Daniela pela apresentação, que o intuito foi realmente mostrar o quanto uma colostomia, que em uma cirurgia extensa é o último procedimento a ser feito e acaba sendo deixado como um procedimento mais simples, o quanto a colostomia feita de forma inadequada vai impactar na vida do paciente. Então, eu acho que a mensagem para todos os cirurgiões, principalmente os que estão em fase de formação, é que a colostomia, tudo tem que ser muito bem feito, né? Mas a colostomia tem que ser tão bem feita quanto uma ressecção oncológica. Então, não adianta fazer uma ressecção oncológica brilhante, se a colostomia é mal feita, esse paciente vai ter uma qualidade de vida muito ruim. E a Lilian e a Daniela mostraram aí que não se deve fazer, né, como colostomia, né? Então, acho que essa é a mensagem e é importante que os cirurgiões que estão em formação vejam essas fotos, né? E não só essas fotos, mas que vejam as colostomias dos seus pacientes, né? Porque
é importante ter um feedback de como foi feita a colostomia, se teve alguma complicação, porque isso vai realmente impactar direto na vida do paciente, né? Assim, aproveitando então para poder perguntar, eu nunca entendi a quantidade de prolapso e de hérnia paracolostômica que a gente tem no serviço. Então, assim, é uma coisa que é mais do que o esperado, digamos assim. Eu não sei se eu vejo mais as complicações, né, porque a gente está o tempo todo com um dente mais grave, né? Mas, assim, por que vocês acham que é por conta? Eu sei que vocês mostraram lá, através da abertura inadequada, através da posição da colostomia inadequada, mas será que é só isso mesmo, para a gente ter tanto prolapso, tanto hérnia paracolostômica? Eu acho que, primeiramente, muita fragilidade dessa musculatura, né? Às vezes, pacientes mais idosos, e a gente a gente não pode negar que a falta da demarcação, isso influencia, sim, né? Não a gente sempre fala, demarcação. A demarcação, muitas vezes, ela não salva vidas, mas ela ajuda muito, né? Porque quando a gente faz a demarcação, a gente tem como perceber, né? A gente coloca o paciente deitado, pede para ele levantar um pouco a cabeça, né? Para a gente conseguir palpar, para a gente conseguir saber exatamente aonde está passando a musculatura reto-abdominal. E aí a demarcação, ela é feita exatamente, né, dentro dessa área, né, entendida, percebida por quem está demarcando, né, por onde está passando essa musculatura. Né? Uma coisa que a gente vê, quer dizer, esses prolapsos são a nível de transversostomia, né? Então, a gente não sabe se, de repente, é a questão da urgência, né, como ela acontece, ou se é o tipo do paciente que já chega em suboclusão, já com nível de hidratação e alimentação meio depauperada, meio caquético, talvez isso interfira também, né? Porque aí, assim, o que pode ser feito numa urgência? Então, acho que é multifatorial mesmo, né? Mas a gente sabe que a colostomia de transverso tem mais prolapso do que todas as outras colostomias. Sim. E o tempo de colostomia também, né? Se o paciente ficar muito tempo, na verdade, a gente acaba fazendo a colostomia de transverso como uma coisa temporária para depois ser revertida, né? E se esse período temporário passa a ser mais longo, aumenta realmente a chance e a gente sabe que o nosso serviço de saúde, né, não é assim, né? Daqui a 4, 6 meses você vai operar. A gente sabe que não é assim, é 1 ano, é 1 ano e meio, 2, né? Aí esse doente vai para casa, faz esforço físico também, e aí as coisas acontecem. Até, né? Há pouco tempo, nós tivemos um caso, né, de um paciente que ele fez a colostomia para dar seguimento, para ainda fazer a radioterapia. Então, assim, a gente sabe que esses pacientes que ainda estão fazendo neoadjuvância, né, a gente encaminhar de imediato, acabou de fazer a colostomia, ainda vai fazer neoadjuvância. A gente sabe que esse paciente fazer uma outra cirurgia antes mesmo, né, da cirurgia oncológica em si, mas há pouco tempo, por exemplo, não teve jeito. A gente precisou encaminhar ele precisou ser reabordado, mesmo ainda estando fazendo o tratamento neoadjuvante, porque o prolapso foi muito grande, ele começou a fazer muita isquemia, e a gente ficou com medo dele fazer uma necrose, e precisou, né? Aí aquilo, né? Mais uma vaga no centro cirúrgico, né? Mais tempo das equipes, mais material, né? Faz parte. Mas, assim, o bom é que esse paciente que foi reabordado, agora o estômago dele está maravilhoso, e a gente, na vez quando ele passa lá para dar um oi para a gente. Ele está bem feliz. Ele está muito feliz, né? E agradece todo dia, imagina. Assim. Isso gente, é importante. Agora é o momento de perguntar para o residente se tem alguma pergunta, porque a gente
A aula está tão interessante que a gente está conversando aqui e já passou de 1 hora, né? Já tem mais de 1 hora de aula. Então, é o momento de perguntar se vocês têm mais alguma coisa, senão a gente vai encerrar. Vamos. Marcos, você quer encerrar para a gente? Você dá a honra para o Dr. Marcos encerrar a aula de hoje. Eu gostaria do canal, né? Queria agradecer a Daniela, a Lilian, ao Carlos por tornar isso possível e difundir esse conhecimento. Está lá no canal, todo mundo pode acessar, divulguem, porque é uma oportunidade realmente ímpar de aprender. Foi ótimo, obrigado, vocês estão de parabéns. Se você gostou da aula da Daniela, da Lilian, dê o seu joinha, não é isso, Marquinhos? Curta, se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho para a gente acompanhar. E compartilhe. E compartilhe. Muito obrigada, então. Obrigada, a gente que agradece essa oportunidade. É muito bom a gente poder a nossa falar porta da nossa aberta, né? Está aberta para vocês precisando da gente, assim como nós batemos lá na porta de vocês, lá no ambulatório. Né? A gente bate muito mais lá, né, Lilian? Mas tudo bem. Tudo bem, não tem problema, não tem problema isso. É isso aí. Então tá. Uma boa noite. Obrigado, boa noite, hein? Tchau, Boa noite. Tchau.